Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Agradeço a sua audiência e se você quiser mandar alguma foto antiga, alguma sugestão, nós estamos aqui, tá bom? E hoje, no nosso programa, nós convidamos um ex-vereador, ex-jogador de futebol, ex-técnico, ex-dono de bar, ex-dono de uma casa de dança, de show. Bom, ele foi de tudo. Arnaldo José Santa Fé Trindade. Santa Fé, muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Ô Santa Fé, quando que você veio para Votuporanga? Eu vim para Votuporanga 3 de outubro de 1962. Vim de Santa Clara do Oeste para cá. Apesar de Santa Fé, você não nasceu em Santa Fé? Não nasci. É o apelido de futebol. Pegou o apelido de futebol. Mas eu vim para cá em 62. Até então era o Arnaldo José Trindade. De 77 para cá passou Arnaldo José Santa Fé Trindade. Agora, você pegou esse apelido de Santa Fé aqui em Votuporanga? Aqui em Votuporanga. Fausto Câncer, Darcy Pereira de Moura. Uns 3 quadros, estava jogando bola junto. João Birolo já. Por quê? Você tinha vindo de Santa Fé? Eles perguntaram, nós estávamos ali onde era a antena da Rádio Clube, ali na Vila Muniz. Sei. Tinha um campinho de futebol ali. Eu cheguei no domingo cedo e encostei a magrelinha ali para ver o jogo. Você não joga bola aí? De onde você veio? Vim de Santa Fé. Ô Santa Fé, joga para nós então. Pronto. Aí pegou. Fausto Câncer. Bom, ô Santa Fé, e aí você veio em 62? Para fazer o quê? Trabalhar na Casa Matos. Trabalhei 8 anos na Casa Matos, por sinal, muito bom patrão. Sim. E aí depois você adquiriu o Paramount. Eu trabalhei até 68 na Casa Matos. 68 eu comprei o Paramount e até 70 fiquei com o Paramount, o proprietário do Paramount. Agora, o Santa Fé, o Paramount foi um marco em Votuporanga, né? Porque quem abriu o Paramount foi o Manuel Mata, né? Ou não? Eu conheci o Paramount, Zé, da época do Rossini, Wilson Rossini, a família Rossini, que um deles trabalhava no Banespa, e o Wilson Rossini com as irmãs dele, com a Terezinha, com as irmãs, tocava o Paramount. Depois daí é que passou para outro proprietário, que eu já comprei de terceiros. E o que era o Paramount? Era um ponto de encontro? O Paramount né? era um ponto de encontro, né? Ali foi o cinema antigo, que eu não cheguei a conhecer, porque depois passou para o Cine Votuporanga, saiu da esquina e foi mais ao meio do quarteirão. E ali era o ponto de encontro. Onde nós encontrávamos? No Paramount. Onde você vai estar no Paramount? E ali era o ponto de encontro. E não tinha lanchopão, não tinha Vilar, só tinha ali o Paramount. Depois que veio criando... Antes parece que teve o Ringo, que era aqui na avenida perto do Vilar, é o Ringo, né? Muito bom também restaurante. Criou-se o restaurante do Paulinho do Marabá também, que foi na mesma época. Mas o coqueluche de encontro era no Paramount. Foram ali, eu fiquei com ele até 1970. Certo. Agora, o que era o Paramount? Assim, você vendia bebida, mas tinha comida também, almoço, janta, como que era? Era à la carte, né? Você via à la carte, né? Falando os pratos, filé cubano, parmejano, esse tipo de comida. Então nós ficávamos ali no Paramount à noite, a freguesia maior era à noite, durante o dia. Nós tínhamos muitos mensalistas. Naquela época que eu fui lá, foi quando implantou a Companhia de Policiamento de Votuporanga, e eu tinha como mensalista a votuporanguense toda. Tinha a polícia, que foi na época do Luiz Deara, que foi prefeito, se não me falha a memória. O Luiz Deara era o prefeito e trouxe a companhia de polícia para Votuporanga. Então tinha como mensalista 18 policiais ali dentro, o tenente Nicanor, que era o chefe da polícia rodoviária, e tinha 3 delegados, que eram mensalistas meus dentro do Paramount. Quer dizer, mensalista vocês pagavam por mês? Por mês, refeição normal pagava por mês. E não tinha restaurante, era o Paulinho do Marabá, que estava fechando. Tinha o 606 que fechou, que era do Osmar de Souza, e fiquei sozinho, não tinha Vilar, não tinha lanchopão, aí ficou um restaurante, só tinha eu e Votuporanga. Né? Ficou... Porque teve uma época que Votuporanga tinha bastante bares, né? O Ringo, o Canecão era um lugar que as pessoas frequentavam, tinha a Cabana, né? Isso foi nessa época, não foi isso? Foi na minha época. Cabana, foi a Cabana, o Ringo, o Canecão, que era da família do japonês,
Isso. Depois foi ali onde é o Canecão, surgiu um restaurante, porque na época de 60 para 62, por aí, quando eu cheguei aqui, a Starpava estava asfaltando a rodovia de Mirassol a Santa Fé do Sul, que não tinha, e ali era o canteiro de obra, então montaram um restaurante ali, que era que a família Kimoto, família Kimoto, japonesa. E ele também, falar que japonês, Kimoto, não pode ser baiano, tem que ser japonês. Tem japonês. E ele serviu o restaurante ali, a Starpav, chamava essa empresa. E, por sinal, deu muito emprego para Votuporanga na época. Então, na verdade, o restaurante Canecão surgiu sem querer, foi para atender a pista. Vamos dizer, por acaso. E depois virou um ponto de virou um marco. Virou um marco muito bom, por sinal, hoje tem um posto ali que tirar o chapéu. E o 606 era ali a padaria Progresso. Do Osmar de Souza. Né? O Osmar de Souza, quando ele ficou no 606, ali até quando começou a fazer a usina da Ilha Solteira. Aí ele e os familiares mudaram para a Ilha Solteira, todos eles foram para a Ilha Solteira, e aí ficou para o Mário Português, que trabalhava no Dias Martins, o Vinícius, se não me falha a memória, comprou e tocou a padaria há muito tempo. Mas aí ele já tinha fechado 606, era só a padaria. Não tinha mais nada. Já tinha padaria. Tinha fechado. Bom, Santa Fé, e aí você tinha o Paramount, você era solteiro? Não, casado, Você já era casado. Eu casei dia 15 de março de 62, vim para cá outubro de 62. Ah, então sua esposa não é daqui? Não, era de Santa Clara do Oeste. Santa Clara do Oeste. E aí você veio no 606 e Santa Fé, e como que era ali? Porque não tinha televisão, não tinha... O grande movimento era ali em frente, né? Era ali na praça. Na praça, né? Nós tínhamos ali na praça, as pessoas faziam, vamos dizer, um termo fute, vai para lá, para cá, para cá, arrumando namoradinha, namorada, arrumavam ali, naquela praça ali, que é a Praça Fernando Costa. Mas não estava, nossa igreja estava começando a primeira torre quando eu vim para cá. O asfalto tinha começado em 60, se não me falha a memória. Com o Nabuco. Com o senhor Nabuco, por sinal, um muito bom prefeito na época. Começou lá no Deara, onde era a casa Deara, Dias Martins, começou ali naquele quarteirão. Entre o Anzai e o Dias Martins, começou ali, o primeiro quarteirão de asfalto. Sim. E aí Votuporanga foi progredindo. Quando eu vim para cá, a cidade era da Rua da Rua das Américas, em frente ao estádio Plínio Marinho, até na Rua Minas Gerais, que era a boiadeira, né? O gado que vinha de lá de Paris, Pedranópolis, ia até a Vila Carvalho, que seguia para Aparecida Taboada, e os outros seguiam Barretos. Dividiam ali. Porque Barretos era o único frigorífico. Era o ângulo dos ingleses na época. Né? Hoje, se não me falha a memória, é do Frigoboi, parece que é do Frigoboi. Rendado, né? É rendado, Bom, e aí você... Depois que você... Porque você ficou até quando com o Paramount? Até 70, na Copa de 70. Na Copa de 70. E me parece que você tinha televisão lá, Copa do Mundo. Ali tem histórias, gozado. O Paramount era o ponto de encontro. E foi chegando o ponto que o Brasil classificou para as finais, com a Itália. E foi em mês de junho, se não me falha a memória, foi em mês de junho. E o Brasil ganhou de 4-1. E nós tínhamos aqui em Votuporanga a propaganda, depois eles pagam o cachê para vocês, tá? A Ródia era uma multinacional e dava assistência à agricultura, adubo, veneno, inseticida, tudo. E o Vanderlei era o representante da Ródia aqui em Votuporanga. E ele chegou em mim e disse: tua câmara é fria, está cheia de cerveja, tá? Pode distribuir para o povo que a Ródia paga. Isso no dia do jogo? No dia do jogo, quando terminou o jogo. 4-1 para o Brasil, virou uma festa, né? Nossa Senhora. E era tricampeão do mundo, o único time, o único país. Foi o primeiro. O país, foi o primeiro. Tricampeão do mundo. E era TV colorido ou era preto e branco? Nós colocávamos um plástico na frente colorido. Eu lembro disso. Você lembra disso? Era assim, era uma faixa vermelha, uma faixa azul, uma faixa verde. Tricolor, aí três cores, isso mesmo. E o cara vendeu muito. Inclusive o dono, o cara que criou isso, ele era de Araçatuba. Foi ele que inventou o tanquinho. Lembra o tanquinho, aquela máquina de lá, que não era máquina de lá? Colormac. Então o tanquinho chamava Colormac por causa dessa... Isso. Aquela Colormac. E o televisor era colorado. Colorado. Uma marca registrada. E quem atendia nós ali tinha um
barzinho, ele perto de onde era o Rei do Retalho, ele perto do Escudeiro, tinha uma loja ali, e ele que vendia esses papéis, esses plásticos para nós. Sei. Aí, o único que tinha televisão no comércio era eu. Então, graças a isso, Lotou. a Copa do Mundo lotou, mas lotou, graças a Deus. E o Brasil foi aquele campeão do mundo. Quatro. E eu lembro a escalação até hoje, de 1970. Eu também lembro, Santa Fé. Eu lembro 58, 62, 70, eu não sei a de hoje. É gozado isso, né? Sei. Eu não sei a escalação da última Copa, né? Bom, não sei nem da atual, eu não sei. Infelizmente. Mas a de 58 eu sei todos, 62 eu sei todos, 70 eu sei todos os jogadores. Era Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Everaldo. Antônio, ou Everaldo. Foi o Marco Antônio depois do Everaldo. Everaldo, morreu cedo. Meio de campo era Clodoaldo e Gerson, ponta direita Jairzinho, meia direita Pelé, centroavante Tostão, ponta esquerda Rivelino. Exatamente. Timaço, hein? Nunca mais. A defesa era meio fraquinha, mas do meio de campo para frente, pelo amor de Deus, canhotinha de ouro, furacão da Copa. E você sabia que o Gerson, ele fumava no intervalo? Não. Ele era viciado em no intervalo. São Paulo teve um meio de campo ruim, né? Era Edson, Gerson e Pedro Rocha. Pedro Rocha também era ruim. Bom, Santa Fé, aí depois do Paramount, o que você fez? Aí eu vendi o Paramount e fui trabalhar com a Alvorada, com meu amigo Ralim. Excelente patrão também. Muito bom patrão e amigo. O Ralim é um dos personagens de Votuporanga. Não só ele, tem vários, né? Sim. Se nós for citar, tem o seu Zé Delgado, Ralim, Nasser Marão, tem vários. É difícil citar. Pode esquecer alguém, machucar alguém. O Veronese foi bom na época dele. Claro. Né? E tem vários. Agora, a Casa Alvorada também foi um marco. Foi um marco. Veio para cá em 62 também, viu? Ah, é? Veio de Uchoa para cá. De Uchoa, ele é de Uchoa. O seu Tuma, que era o tio do Ralim, era o cacique da empresa. E trouxe o Ralim, depois veio o Carlos, né? Para cá, uma família muito bem sucedida em Votuporanga, mas o Ralim foi um balconista, um comerciante pioneiro. Ô Santa Fé, e quando é que você... E você sempre estava metido no futebol, em ações sociais, porque você é uma figurinha fácil, carimbada nesse meio social aí e tal. Como é que você eu fui presidente do Grêmio Recreativo Juventude. A sede era ali onde foi a Caixa Econômica Estadual, naquela esquina em frente ao Hotel Vespa. O fundador foi o Sargento Noé. Depois eu assumi. Eu fui presidente da... Mas o que era esse Grêmio? Era o quê? Era um time? Era um time de futebol. Era um time de futebol. Era um time de futebol. É, time de futebol. O Supermáquina, fui diretor. O Supermáquina também passou rápido. Fui diretor da Ferroviária. Fui diretor do time do Bellini, muito tempo. O time do Bellini foi uma marca em Votuporanga. O Bellini foi uma marca. Uma marca. Agora, o Santa Fé. Agora, a Votuporanguense, eu peguei a Votuporanguense, eu fui 26 anos ali dentro. Eu fui presidente 3 vezes, fui diretor de esporte um punhado de vezes, fui técnico da Votuporanguense na época do Vilar, fui árbitro da apitando futebol, 13 anos apitando. Fui treinador, fui tudo ali dentro da Votuporanguense. O Santa Fé, mas eu amo a Votuporanguense. Voltando no amador que você falou, era outra coisa, né? O campeonato, o futebol amador era uma guerra, né? Olha, nós tínhamos aqui o amador do time profissional, né? Tivemos a Ferroviária, foi um bom time. Tivemos o time do Célio Honório, do Guarani, foi muito bom. A Jovanel foi um senhor time. O Paulistinha. Tivemos vários times aqui dentro, muito bom. Time amador. Era um amador bom. Paris tinha um time bom. Alves Florencio tinha um time bom. Nhandeara, União de O Neto tinha um time massa. Então, o amadorismo era muito bom. Os anos foi acabando, hoje você não tem mais time mais. Primeiro, o sítio não tem mais, não mora ninguém. A cana tomou conta, né? Não tem ninguém no sítio mais. Mas eu acho que ainda... Eu fui campeão em Valentim Gentil, o Félix era o prefeito, e ele me levou para lá para formar um time. Eu levei Zé Branco, Virgílio, Betão, o Alfinete, que para nós na verdade... Queijo. Queijinho. Ele, o Mapa, o Branco, fomos campeão invicto, né? A história do Alfinete é gozada. Você não sabe a história. Eu fui jogar... Bom, eu joguei com o Alfinete. Então. Quando nós fomos campeão no Colégio Agrícola, em 78, se eu não me engano, porque a Jovanel ganhava todos os anos. Aí nós fomos, o Alfinete era volante. Volante, E nós fomos campeão Mapa.
A história do alfinete gozado. Eu fui jogar em Mesópolis, uma cidadezinha para lá de Popolina. E o pai do alfinete era policial lá. E eu vi ele jogando lá contra nós, mas jogava de volante, como você falou, o time do Belém. O moleque arrebentava, era moleque. Era bom demais. E eu convidei ele para vir para Votuporanga. Na Votuporanguense, com a Costa era o treinador aqui. Aí ele falou, não, meu pai é policial, aqui não tem como eu sair daqui, né? Eu vejo uns tempos ele no colégio agrícola, veio fazer técnica agrícola aqui. No montagem do time... Agora ele era de Jales, né? Não, era Mesópolis. Ele era de Mesópolis? Às vezes pode ter morado em Jales, mas a origem é Mesópolis. É na Barranca do Rio. Sim. Aí eu fui fazer Valentim Gentil, eu levei ele comigo para jogar no União, de volante. Mas arrebentava, fomos campeão invicto. Nesse dia o Getúlio Paes, que infelizmente já partiu, estava lá com o Cilinho, eles brigavam o galo, negócio de galo, boxe, Cilinho, brigavam o galo. Aí o Cilinho estava na bancada, 3 de maio, dia 3 de maio, eu lembro a data. Aí o Cilinho, no intervalo, entrou no vestiário com o Getúlio Paes e perguntou para mim, professor, esse menino está livre? Eu falei, tá, é um menino do colégio agrícola. Posso levar para o 15 de Jaú? Isso aí foi em 79. Né? Isso. Posso levar para o 15 de Jaú? Falei, ô Cilinho, eu conheci o Cilinho do São Paulo. Aí eu falei, pô, não tem problema nenhum. Ele está jogando comigo, ele não está preso com ninguém, não está preso com ninguém. E o menino veio embora, mas já veio com o Getúlio e com o Cilinho, veio embora para cá. Daqui para o 15 de Jaú. Aí você viu que virou o menino, né? Só que ele foi para a lateral direita. É o Cilinho que pôs ele na lateral, né? É, o Cilinho levou ele aqui, ele jogou comigo como volante. O Cilinho jogou no lateral direito. E numa das entrevistas que ele estava dando, naquele tempo a Cultura fazia um programa ao vivo, né? Sim. Você lembra, no Caractere estava o telefone, e eu liguei para lá e cumprimentando ele, o Santa Fé foi meu primeiro treinador. Bacana você ver revelar. O Luiz Antônio da Votuporanguense, Totó. O Totó. Eu busquei ele em Neve, eu fui apitar Jalesense e Nevense, ele fechou tudo. E eu era diretor do Vilar na época aqui. Nós tínhamos o Raimundo Serrano Carreira, Durval e Tremendão. E eu vi o menino jogar. Aí o Bugre, que era o treinador da Votuporanguense, desentendeu com o presidente, que era o Vilar, e eu assumi na quarta-feira. Fui lá, busquei o menino. O primeiro jogo meu foi em Rio Preto, com o Rio Preto 2-2. Mas o Durval era o titular, né? Ele era de Tanabi, né? Tanabi, muito por sinal, teve uma fase boa. Muito bom. Uma fase, como pessoa também excelente. Inclusive, tem uma coisa que eu sempre falo do Durval, eu lembro. A gente estava em Tanabi fazendo Votuporanguense e Tanabi, pela Rádio Clube. O Camargo era o comentarista. E o pai do Durval estava sentado na arquibancada ali. De repente o Durval fez uma defesa, o pai dele caiu. Aí o Camargo falou assim, nossa, está acontecendo alguma coisa. Aí pegaram ele, não sei se ele faleceu ali no momento, eu sei que ele teve um infarto. Lá, um negócio. Dentro do campo, Votuporanguense e Tanabi. Então, eu apitei o jogo do Durval, quando eu trouxe ele para Votuporanguense. Trouxe ele, o Bitter e o João Negrinho, que era o ponta direita. E o Adé, que era central, que eles traziam, ele não quis vir. Eu trouxe eles para Votuporanguense. Bálsamo e Tanabi. O Durval jogando pelo Tanabi e o Chita, irmão dele, jogando pelo Bálsamo. Os dois irmãos contra o outro. E eu apitando o jogo, rapaz. Mas foi gozado. E o Tanabi tinha um timaço. Um timaço. O Bi, irmão do Luper, jogava. Tinha um timaço mesmo. Tinha amador, mas tinha um time bom. E o Tanabi ganhou o campeonato. E eu que apitei a decisão final. Agora, viu, Santa Fé, a gente já conversei com o Bidão aqui, com o Virgílio. Nessa época aí de ouro dos campeonatos amadores de Votuporanga, inclusive o Osório Casado também falou isso aqui. Os jogadores do amador da cidade dava para formar um grande time, né? Nossa, como dava, velho. Nós tínhamos aqui o Votuporanga, que jogou o Zé Branco, foi goleiro da Votuporanguense. O Toniquinho foi centroavante. O Mirtinho jogou na Votuporanguense. Né? Tem vários aqui que jogaram. O Canhoto veio de Santos para cá, mas é rádio do Votuporanga e mora até hoje em Votuporanga. Ele veio do Jabaquara, Votuporanga. Do Jabaquara. O Bugre veio do Jabaquara. O Bugre veio do Jabaquara. Jabaquara também para cá. O Albano veio do Guarani para cá. Mas aqui nós tivemos. Agora, aqui teve vários. De Votuporanga nós tivemos. O Corneta jogou no FAS Clube de Manaus. O Zé Procópio. Zé Procópio, que era...
o Zé Barriga, o Eva, o Tem Desan. Esse menino que é dono de gelo lá do Pinguim, o Valtinho, foi lateral direito. O Jair, que trabalhou na Chevrolet, foi lateral direito. O Jode Alves Florencio foi lateral. Tem vários jogadores. O Jurandir foi jogador da Votuporanguense. O Zé Carlos, irmão dele, jogou na Votuporanguense. O Jurandir, uma vez... O Branco, do filho do Belino, jogou na Votuporanguense. Jogou. O Jurandir, uma vez, quase matou a torcida da Votuporanguense de infarto. Uma vez, habilidoso. jogando Votuporanguense, se eu não me engano, Francana. E estava 1-1, 0-0, 2-2, estava um empate, e os caras em cima. O Jurandir pega a bola na pequena área. O goleiro não estava lá, eu sei que ele estava, ele e o cara, na pequena área. O cara veio, ele jogou no meio das pernas do cara, foi no meio da pequena área. Quase ele matou todo mundo do coração. Ele tinha uma habilidade que... Só que ele abusava, né? Abusava. O Júlio eu vi ele fazer em Andeara. O Toró jogava com nós aqui. Sei. O Toró ponto direito. Sim, sim. Rapaz, ele ameaçou de jogar bola pro Toró e o cara foi de carrinho. Ele fez assim na frente do cara, cruzou o braço e foi. Eu vi o canhoteiro fazer isso com o Heimec também. Sei. O canhoteiro jogou no meio do forno, no forno, no meio da janela do Heimec. O Heimec foi chutar ele, pegou a bola no chão e foi, leva pra cá. Tem os personagens. Eram craques. Bom, Santa Fé, e como é que você começou a entrar na política? Você foi vereador, mas antes de ser vereador você já tinha um trabalho... Eu entrei na política, foi na campanha do CPP, o Valdir Gonçalves de Lima, foi meu professor no IE. Eu estudei no IE. E o Valdir trabalhava para um candidato a deputado que era presidente do CPP. Eu não estou recordando. Agora, o Valdir, o professor Valdir Gonçalves de Lima, ele chegou a ser vereador ou não? Foi vereador. Ele foi cassado e voltou. O Valdir foi cassado. Aí era Joaquim Neves, o Valdir, o Viana, o doutor Joaquim, o Timato Fava. Foi nessa época que ele foi cassado. Mas ele cassou e ele... Ele foi cassado por quê? Né? Que época? Porque compatibilizava o horário da Câmara com o professor. Aquele tempo. Hoje não tem mais isso. E ele foi cassado. E na época eu entrei para ajudar ele. Pedi voto para o candidato dele a deputado, que era presidente do CPP, para garantir o emprego dele, porque ele era diretor do CPP também. Por sinal, bem votado, foi eleito, né? E o Valdir entrou na política como vereador. Quando ele foi candidato a prefeito em 77, contra o João Núcio, eu tinha muita amizade com ele, por causa da maçonaria, porque ele é um bom irmão. Enfim, eu entrei para ajudar ele. E eu comprei uma Kombi numa Rural Willis, e o Joaquim Neves e o Joaquim Lúcio, com duas Rural fazendo a campanha do Valdir. Mas ele perdeu a campanha e o João Núcio foi eleito em 77. Aí que eu entrei na política. Aí foi quando o doutor Urbano, que era o juiz, não aceitou como Santa Fé e eu perdi a eleição. Depois nós vamos explicar isso, mas só antes eu queria fazer uma observação. Nessa época o vereador não ganhava nada, né? Não, aqui não ganha. Não tinha salário. Até... Eu não lembro até que época foi. Eu tenho uma história dessa daí, de vereador. Aqui hoje o vereador ganha o salário. Ganha. Mas não aposenta mais. Você sabe? Não? Não. Da época que eu fui vereador de São Maio para cá, acabou isso aí. O projeto não é só meu. O Meidão, eu e o Meidão assinamos vereador aqui no mas isso é uma lei municipal. Essa é opcional, né? Você pode, sim ou não. A lei é federal, mas você tem poderes para não receber o salário. E foi no primeiro mandato que eu fui vereador, caçamos o vereador que ia aposentado aqui, que era direito deles, era o doutor Joaquim, o Aguinaldo de Oliveira, Adelino Ferrari, Alzimir Brando e Zé Nunes. Mas foi bem antes de mim. Da minha administração para cá, não me aposenta mais. E de mais uma coisa, quando morria um ex-vereador, aqui em Votuporanga, você pagava o caixão executivo. A Câmara pagava, a Câmara não paga nada, quem paga é o povo, né? O povo pagava caixão executivo. Esse é o projeto meu, derrubei, cada um compra o seu. Não tem esse negócio de pagar cachorro para ninguém. Não é verdade? Às vezes uma senhora deixa de comprar um litro de leite
para pagar o imposto. Esse imposto é revertido para vereador, porque 4% do montante do orçamento vai para a Câmara. Ou X de porcentagem de deputado. Pode ter duas opções. Era quando o vereador morria. O ex-vereador, quem já tinha. E era vitalício. Se o cara morresse com 90 anos... Recebia o funeral, a Câmara pagava. A Câmara não, o povo pagava. Sim. Fala Câmara, mas não é Câmara, o povo paga. Então eu pagava o caixão. E eu fui vereador, falei, não, vamos parar com isso aqui. Farra do boi? Não pode. E eu lembro que Outra coisa que eu tentei derrubar foi o salário de vereador, mas é inconstitucional. O vereador não tem poder para fazer isso. Se eu posso fazer a doação, como o Adalto Leva fez. O Adalto fez. Eu também, parte de mim, eu ajudei bastante com isso aí, eu fiz. Eu vou falar um negócio aqui, até eu não gosto. Esmola dada, esmola esquecida. Mas quando a delegacia da mulher veio para cá, quem bancou o combustível até foi eu. Não tinha como pagar, não tinha amparo legal para pagar. Então eu era vereador na época, fui na Abra Somário e eu pagava. A doutora Célia foi a primeira delegada da mulher. Grande Celinha. Não, Celinha, foi muito boa delegada. Gente. E eu pagava o combustível para eles, para rodar. Agora, o Santa Fé, a polícia não pode receber doação de gasolina, né? Isso é inconstitucional. Agora, a delegacia da mulher podia? Também não, tanto que não podia. Você pode pegar uma empresa, o prefeito tem um poder para isso, para ajudar, né? Agora, não tem, é igual aqui. Aqui também você não pode ter fins lucrativos, fala, né? E lá não pode pagar. Mas o brasileiro tem o jeitinho. Esse jeitinho do brasileiro é que mata nosso país, né? O jeitinho é que mata. É verdade. Mas o Estado tem verba para isso. Tem, claro que tem. O Estado tem verba para isso. Não, e na verdade eu acho que essa lei é para evitar a corrupção. O cara dá dinheiro para a polícia e a polícia não pode fazer nada contra. Mas, você está falando em corrupção. Eu mexo com 90% com prefeitura. Tem hora que dá vergonha, viu? Né? Dá vergonha. Não entra nessa não, porque você planta hoje, colhe amanhã, não adianta. Mas é complicado, viu? Nossa Senhora. Ô, Santa Fé. Tem prefeitos honestos, mas tem prefeitos também que, nossa, às vezes nem o prefeito. É a turma ali. A panela. Ô, Santa Fé, e das campanhas que você participou, porque nessa época que você falou do professor Valdir, o João Lúcio ganhou com bastante voto, né? Ele foi bem votado, né? O doutor João Lúcio contra o Valdir. Nossa Senhora, estourou. Estourou, né? Eu não tenho, não chegou a dar 2-1, mas quase deu 2-1. Deu 2-1. A segunda que não deu, deu 2-1. E gozado. E o doutor João Lúcio era uma pessoa... O gabinete, ele foi presidente da fundação aqui, né? Foi presidente aqui. E foi um dentista, mas ele não tinha uma vida... Não, sem dúvida, não estamos nem discutindo. Mas ele não tinha uma vida política. Não, política né? não, e não é de boteco. Eu fui vereador com ele 4 anos, e quem viajava com ele de motorista era eu e meu genro, só os dois. Ele ligava para mim, Santa, quando você pode ir para São Paulo? Quarta-feira. Então marca de quarta-feira. Não aceitava motorista. E meu genro, quando eu não podia, meu genro que levava ele. É o Everton, que foi secretário da Promoção Social. E ele foi vereador também. Foi vereador do Stefanelli. Foi do Stefanelli, para mim tinha sido do eu fui ser candidato a vice do Jorge. E ele foi vereador, nós elegemos. Tá. Mas, Zé, a política, você não pode não pode ter corrupção. Aí, mas isso faz parte do ser humano. Pelo amor de Deus. Agora, Santa Fé, de todas as campanhas que você participou, quais que você lembra, assim, que te marcaram, chamaram a atenção? Nós temos famosos, né? Fubá Maracujá, aquela coisa. Mas quais as campanhas que você, assim, que você lembra de alguma história que te marcou durante uma... Maracujá e Fubá. Né? Essa marcou, né? O Fubá era o Onofre Paulo e o Durvalino Comer. 2 pessoas excelentes. Mas saiu o candidato, o Luiz Dearo. E quem que era o vice do Luiz? Não era para ser o Luiz Dearo, era para ser o Valdir Gonçalves de Lima. Mas o Valdir acho que rompeu com o Gabriel Jabur, seu Nabuco e o Cristóvão Dearo. Era um grupo, eram os 4 ali, os 4 eram carne e unha. Aí lançaram o Luizinho. Que era professor. Foi professor meu. O Luizinho era professor no IE, lançou como candidato. O Luizinho ia ser vereador. E não tinha vice, aí roubaram o Roberto Lima Campos. Não tinha vice. Era o Roberto Lima Campos. Aí arrumou o Roberto Lima Campos, por sinal foi bom,
fora de série. Mas o Roberto também não era uma pessoa... Não era político também. Não era, ele era um advogado. Ele era um advogado, É. né? Bom, mas era um advogado. Bom advogado. Aí o Luiz entrou com ele, mas no começo parecia que o candidato do Fubá parecia que era uma brincadeira. Mas não era brincadeira, não. A coisa foi crescendo, crescendo. Eu não posso falar que ganha ou não, mas eu tenho quase certeza. Se tem mais 10 dias de eleição, o Fubá ganha a eleição. O Onofre estava crescendo, né? Era o Fubá, porque ele tinha aquele moinho de Fubá na Vila América. E Maracujá por causa da plantação de maracujá do Nabuco. Do Nabuco, no CTA. Agora, o Nabuco teve grande peso nessa eleição, né? Nossa, ele tinha sido o seu Nabuco, eu falo com certeza, quem abriu o crédito da prefeitura em Votuporanga foi o seu Nabuco. A prefeitura de Votuporanga era desacreditada antes de pegar. Não criticando o prefeito, estou falando do que acontecia em Votuporanga. Não tem nada contra o prefeito de época. E o Nabuco também não era um político, né? Ele era gerente da Sonata. Da Sonata. Ele veio se não me falha maior, de Polônia para cá, mas ele não era político. Mas chegou aqui, plantou, fez uma senhora administração. Aí o Dalvo Guedes entrou em 62 para 63, ficou 5 anos. Né? Foi um bom prefeito também, muito bom prefeito. O Nabuco voltou e arrebentou. Ganhou estourado. Ele tinha sido bom prefeito. Ele falava a menina do sapato, né? Que era o asfalto. É o asfalto. A menina ganhou o sapato preto, né? Era um negócio assim. Eleição bem. Às vezes não foi tão feliz no lançamento do Maracujá, né? Porque não progrediu. Começou o Maracujá, foi aquela empolgação, e depois, não sei se você lembra, chegamos na fila de aniversário da cidade eu lembro. Para dar maracujá de graça para o povo. Era um caminhão, tinha uma torneira que você pegava. De maracujá, mas não pegou. Não pegou. Mas foi bom prefeito, seu Nabuco. Nossa. Aliás, Votuporanga teve sorte, né? Teve. Votuporanga teve sorte. Votuporanga. O seu Mário Pozubon, por exemplo. O seu Mário Pozubon, para as pais pobres, foi um senhor prefeito. O seu Mário Pozubon trouxe Poço Profundo, Vicinal de Paris, o Fora, a Delegacia Cicló, foi na época do seu Mário. Né? Eu fui vereador com ele, um bom prefeito. Não tinha revanchismo, não perseguiu ninguém. Foi muito bom prefeito, o seu Mário Pozubon. O João Lúcio também foi assim, né? O Santa Fé, falando do seu Mário Pozubon, sem entrar no mérito, mas uma briga violenta também foi na época do Projeto Cura, né? Que aquilo lá foi uma... Então, gozado, né, o Santa? Hoje não existe mais, parece que acabou esse negócio, porque era uma disputa, era uma luta, a sociedade participava. Eu me lembro que muita gente pode não saber, mas o Zé Roberto Arroio, ele estava internado em Brasília. E ele, Sara Kubitschek, e o Toninho Janese era o suplente dele. Isso. E ele veio, assumiu a vaga para votar contra o Projeto Cura. Isso. Né? Então, só para fazer uma coisa. Eu me lembro que a Câmara Municipal era onde é hoje a Prefeitura. Isso. Lotou de gente, a rua ficou lotada, Santa Fé. Lembra disso? Lembro. Eu vi 2 votações na Câmara, e as 2 eu fui vereador. Foi esse dia o senhor Lisboa era o presidente da Câmara, que falou que era golpe de mestre. E foi. Ele era uma figura. Demais, né? E vi também quando foi municipalizar o ensino para o Estado. Hoje o ensino de Votuporanga. Isso era o Atílio, não era? Era o Atílio. Foi lá onde era o antigo fórum. Parecia um corredor polonês. As professoras reuniram, não queriam de jeito nenhum. Hoje agradece. A educação de Votuporanga hoje é modelo. Graças a Deus. A minha filha era professora e minha irmã professora. Pai, você vai fazer isso? Meu irmão, você vai aprovar? Vou, porque hoje vocês estão sentindo, amanhã vocês vão ver que vai melhorar. E melhorou mesmo. Hoje a educação de Votuporanga é modelo. A educação de Votuporanga e a saúde, eu posso te falar, porque eu viajo estado, direto fazendo festa. A educação e a saúde de Votuporanga é modelo. Nós reclamamos, porque não conhece de fora. Não, a saúde de Votuporanga... que isso, gente. O seu Mário foi muito feliz quando fez aquele hospital, mini hospital lá no Porto. Foi muito feliz demais. E agora parece que o Jorge está fazendo no Pacaembu também, né?
Parece que está saindo um agora. Muito bom isso Não, aí. e nós precisamos disso. Desafoga um pouco a Santa Casa. Isso. E outra eu coisa... fui diretor da Santa Casa. É complicado, Zé. Não é fácil, não. Fui diretor, fui curador da Santa Casa. É complicado. A gente vê de fora a beleza, o prédio bonito, mas lá dentro é difícil trabalhar. Você tem funcionário, você tem médico, você tem que ter jogo de cintura para conciliar tudo, senão vira, né? O Santa Fé, vamos, como diz os caipiras, mudar um pouquinho o rumo da prosa. E vamos lembrar de coisas interessantes que nós estávamos conversando antes de entrar no ar, dos nossos personagens. Votuporanga foi uma cidade, mas foi uma cidade que meio sui generis, porque o que tinha de personagens... Os mitos aqui que... Né, não tinha? Zé do Carrinho, que está vivo Zé do Carrinho, Giló, Paco, Zé do Sapato Largo. 1500. 1500. É verdade. Era uma... O André Porcão. O André está vivo até hoje, grande amigo. E cada um na sua área, né? Cada um na sua área. Agora, o Giló era piada. Não, você viu o palavrão na hora. Mexia com ele. E eles conviviam com a sociedade numa boa, né? Uma boa, era uma... É verdade. Nós tivemos personagens aqui que, nossa, muito bom. Ó o boi, Paco. Né? Paco. E era um excelente sapateiro. Você sabe, sempre foi a história dele, que ele deu dinheiro para quem devia o nome dele, né? Então, não, uma vez, isso aconteceu comigo, a gente era garoto, o nome não, mas assim, a gente era moleque e ele já estava meio chumbado e ele estava com uma bola de futebol. E ele chegou para a gente e falou assim, quem adivinhar a minha profissão vai ganhar essa bola. E nós, moleque, achando que médico, não, engenheiro, não, a gente querendo, né? Aí não sei quem falou assim, sapateiro, ele falou, acertou, tô aqui a bola. Ele era um bom sapateiro. Bom sapateiro. Ele era lá com o Demar, né? O Demarzinho morreu agora há pouco tempo. Morreu. Também acho que ele foi do Sapataria Sanches também, né? Sanches, Mas essa do dinheiro do nome dele, eu não lembro. Como é que ele chamava? O Paco? Eu não lembro. Tem uma rua no nome dele, viu? Tem. Lá, você atravessa a estrada de ferro, aquele Cotilhão, naquele loteamento novo fez lá, ali onde era a favela Ipiranga, do lado de lá tem o nome dele. Aí, com o nome embaixo, Paco. Não, porque ninguém conhecia ele. Não, o nome dele. E aí você teve o Forrozão de Santa Fé. Forrozão de Santa Fé. Que foi o marco em Votuporanga. Você sabe a história do forró, Zé? Foi... A PAI estava numa situação difícil. O Ideval Geraldo de Freitas era o presidente da PAI. Porque a PAI veio em torno do Ival, do doutor Miguel, muitos anos, o Ideval. E o Ideval, lá conversando com ele, falou, a PAI, professor atrasado, estava lá no centro rural, não tinha água, mesa para as crianças, não tinha geladeira. Falei, vamos fazer um forró para ele. Você tá até, não tem nada de forró, deixa comigo. E fui lá para a PAI. Você também não entendia muito, não. Você sabia um pouco de... porque eu mexia com festa. Chitãozinho Chororó. Você sabe. O Oscarito sempre junto, fazendo baile no Pão da Sorte. Então, você conhecia o esquema, mas você nunca tinha feito. Não, nunca tinha feito. Mas eu ia, Pão da Sorte, Maria Cristina, Barreiros, tudo isso forró eu ia, o Oscarito. Então eu via o movimento que estava crescendo e crescendo assim. Você fazia baile no Barreiro, você não conseguia dançar, não tinha jeito de dançar, tanta gente que dava. Aí eu fui fazer lá na PAI, o primeiro baile meu lá. Fazer pra PAI. Lá na PAI? Falei, Ideval, se der prejuízo, eu banco. Se der lucro, eu racho. Certo. E fiz. Aí compramos mesa, cadeira, ventiladora, o freezer da PAI. Pagou os professores que estavam atrasados. Com um forró? Não, com vários. Com forró, mas o primeiro já deu uma aliviada. Já deu uma aliviada. Quando ele trabalhava na SESC, que eu cheguei lá e mostrei o dinheiro, falei, não é possível. Ô Zé, detalhe. E quem tocava lá? Quem tocou o primeiro baile lá foi Abílio do Baião. O Abílio do Baião, o Oscarito, o Pio. O Pio. Esses caras. O Pio era árbitro também. O Nogueirinha, que era o Nogueirinha, que tocava. Mas o primeiro baile foi gozado. Eu cheguei e falei, bom, lá no Pão da Sorte, no Barreiro, estão vendendo 5, 6 caixas de cerveja por noite. De engradado, né? Muito. Eu fui lá, vou comprar 10. Não sei o que vai dar. Zé, meia-noite, eu busquei mais 10. É mesmo? 2 horas eu busquei mais 10. Eu nunca vi um troço. Nunca tinha visto um troço daquele. Porque no rádio anunciava que era para ajudar a PAI. E foi para ajudar a PAI.
Então, o intuito foi outro, não foi só o E pai. quem foi? Foi o pessoal da sociedade mesmo? Não, Foi pus todo 2 mundo? ônibus pro Chagé, não deu conta. Que Lá do loucura. Pouso Bom, o cara tinha 2 ônibus, uma jardineira, vai. É. Puxando o povo, levando, e o povo dançando até. E aí você fez vários... Aí cada 15 dias eu fazia lá. Então eu ia no Pão da Soia, no Faz, que ele estava a fazer lá. Fazia ali e acabava com os outros. E aí começamos a fazer. Ah, tá. Aí eu comecei a fazer. Aí eu fui eleito vereador. Em 83, por aí, eu comecei a fazer lá no ginásio de esporte. Mas aí a gestão de Choró, Leonardo Henrique, João Mineiro Marciano, Nalva Aguiar. Aí a coisa mudou, do Duque Dalvan. E aí arrebentamos. Aí dava 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Aí a PAI aliviou. Aí a PAI aliviou. Ah, e mesmo lá no ginásio, o Opa, dinheiro ajudava. também era papai. No show do Milionário José Rico, eu vendi 72 caixas de malta. Não vendia mais porque não tinha como gelar mais. Você põe aquelas caixas, mas vai, não dá conta. É. Aí, acertei ali. Quando eu comprei o salão lá embaixo, fez 40 anos, agora dia 6 de junho, 40 anos. Aquele lá perto do Açaí. Comecei lá em 85, 86, mas até aí eu fazia na PAI e fazia no ginásio de esporte. Mas quando pôs taco no ginásio lá, eu não pude fazer mais baile lá. Aí eu comprei ele, fiz aí. Eu convidei o Ideval para ir para lá, eu falei, não tem, a PAI não pode entrar de sócio. Não vou sozinho. Mas mesmo no começo eu ajudei ainda. Não só a PAI, ajudei várias entidades que precisou, não foi só a PAI. Ô, Santa Fé, e o forrozão era só no sábado ou na sexta? Não, eu comecei fazendo só no sábado. Aí eu peguei o Roda Viva lá no bairro Pouso Bom. Aí eu fazia sexta lá e sábado embaixo. E domingo discoteca. Mas aí começa a ficar cansativo, né? E o povo dinheiro, porque o que vai de forró é operariado, é a pessoa de salário, é salariado. Então você não pode explorar, que você acaba. Como é que você seca a mina? Ô, Santa Fé, você sabe que eu não sou muito de baile, essas coisas. E eu tinha muita curiosidade. Aí um dia eu falei assim, sabe quando você está meio perdido? Você fala da curiosidade, você dá um parente. Eu falava com o maluco e falava assim, você pode fazer, Santa Fé, a resposta eu dou, pode perguntar o que você quiser. O Hollenberg, o Roberto Vale Hollenberg, uma vez falou isso para mim também. Que a tua pergunta, ele falou assim para mim, pode fazer a pergunta que você quiser, o perigoso é a resposta. Maluco também igual. Aí eu falei, vou lá no Forrozão de Santa Fé. A hora que eu cheguei ali, eu não entrei, Você não acreditava, né? Não, eu não entrei, eu tinha uma fila para entrar, aquela loucura, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara, é uma coisa muito... E as pessoas iam lá para dançar, né, Santa Fé? Zé, meu forró fez 40 anos, dia 6 de junho agora. Que vem agora, essa semana agora, 40 anos. Não tem um B.O. Nada. Já teve briga lá fora, tudo bem, mas problema de gangue, de estação, pro povo, mas não dentro do baile. Baile briga. Você continua fazendo? Você continua fazendo? Não, eu estava fazendo uma bebê, passei para Valdez, lá não dá tempo. A minha filha veio para me ajudar ali de Palma, ela aposentou e ia embora para cá. Está me ajudando, mas nas tendas me toma o tempo, né? Não tem jeito. Hoje nós estamos montando lá na Praça São Bento, na quermesse da São Bento. Ô Santa Fé, e no futebol, o que te marcou, assim? Eu só vou falar uma frase, Santa Fé, que eu uso sempre, que foi você, técnico do Açaí, eu era reserva do Claudinho. Claudinho tá lá ainda, Claudinho. Eu era o reserva dele. E você era técnico, e você falava uma frase que eu marquei, você falava assim, gente, é arroz com feijão, costela se der. E é verdade. Falar profissional também eu fiz isso. Eu fui técnico da Votorantim por 3 vezes. Ô Santa Fé, agora vamos, não podia deixar, carnaval. Você era da Mulata Dengosa, muitos anos você foi da Mulata Dengosa, apesar que eu era Deixa Cair, você era da Mulata, mas você era um... O carnaval era um... Deixa saudade, não deixa? Muita saudade, Carnaval de Udi. Agora você falou da Deixa Cair, eu sou um dos fundadores da Deixa Cair. Eu, o Juninho, o Molina, você, fundamos. Aí foi na época que o senhor Joaquim Costa era presidente da Mulata. Ele largou a Mulata, eu peguei a Mulata. Fiquei 26 anos na Mulata. Aí eu junto com o Ignatário, o Jair, mas aí eu fui presidente
vários anos, fui campeão 12 vezes. A mulata eu aprendi muito, Zé, com, não sei se você conheceu o Celso Igreja, que tem aquela usina em Penápolis, a Campestre. Sim. Então eu fui lá conversar com o Sérgio, para desfilar em Votuporanga. Ele estava desfilando em Rio Preto, a escola dele, a usina Campestre. E aí eu peguei amizade com ele, peguei um tal de Toninho, que era da Mangueira, era o estilista da escola, era o montador da escola. Aí ficou fácil para mulata. Aí gostei dele, mas sabia tudo de carnaval. Ô, Santa Fé, conta um pouquinho, porque o início do carnaval em Votuporanga, das escolas de samba em Votuporanga, eu sempre digo que um dia eu ainda vou descobrir certinho. Tem o início no Zuz Preto, mas o Cido Massagista também teve uma escola. Morro por Ela. Morro por Ela. Então, quem era o primeiro? Ou eram os dois juntos? Como é que era isso? O Cido Massagista. Ele pegou um batuqueiro dos jogadores, não era bem escola, era uma batucada. Uma batucada. Vamos dizer, mas fomos primeiro. E ele criou Morro por Ela. Morro por Ela. Agora, a história da mulata é bacana. O Zuz Preto tinha uma senhora, que já faleceu, e era uma mulata. E ele se identificou naquela mulata, foi Mulata Dengosa. Criou o nome da mulata Dengosa. É a origem da mulata. Foi o Zuz Preto que criou a mulata Dengosa. Foi o Zuz Preto criou. O Zuz Preto. Mas nós tivemos batuqueiros do Baeté, o Toninho Sarquis, nós tivemos acadêmicos do CTA, você participou do CTA, Morro por Ela, teve a Mulata, a Deixa Cair, acadêmicos do Lago. Depois veio essas novas que teve, mas aí eu não participei. Mas então, ô Santa Fé, vamos voltar um pouquinho na mulata Dengosa. O Zuz Preto, que é o Jesus, né? Mas todo mundo conheceu com o Zuz Preto, ele tinha a escola dele, também era pequenininha, lá na estação. Era batucada. Lá na estação. É isso. Era mais ou menos tipo do Beethoven. Isso aí é mais ou menos tipo da Beethoven. Mas eles ficavam ali. Eles ficavam ali batendo e descia, batendo. Frigideira, lata, não tinha. Aí o Juninho e o Toninho, o Juninho Pignatari e o Toninho Ferrari que foram lá. Não, o Juninho veio bem depois. Vem depois? Bem depois. Quem trouxe o Zuz para a escola? Começou, aí o senhor Joaquim Costa pegou a mulata, né, dos anos 70. O México 70 foi um dos anos áureos da mulata, o México 70. Tinha acabado de ganhar, estava ganhando a Copa do Mundo, não tinha terminado a Copa, porque o carnaval foi em fevereiro. Foi em junho. Então, mas fizeram mais ou menos aquilo ali, porque foi no México, né? Foi no México. Então, aquele chapéu mexicano, aquele estilo mexicano, simbolizando... Mas aí a mulata Dengosa já tinha desfilado na Rua Amazonas. Já. Eu comecei o Carnaval do Votuporanga em 68. 68, que eu te falei que prenderam o nosso jipe, e começamos ali. Mas não era a escola, era uma batucada. Agora a escola começou mesmo, quando começou a Deixa Cair, fundou a Deixa Cair, da Deixa Cair para cá começou. Eu não estou lembrado que ano foi Deixa Cair, foi 74, parece que foi. Foi por aí. 75, 74, por aí. Aí não, aí havia disputa, era mulata, a Acadêmicos do Lago e a Deixa Cair. Que era a Dona Maria Célia. Dona Maria Célia, a família do Dr. Hermínio, né? Isso. Que era os caciques da escola de samba Mulata Dengosa, Dr. Elcio. E a Mulata Dengosa era eu, Júnior, Jair, era outro time, mas nada de inimizade, tanto que desfilavam, eram os amigos, né? Agora, a mestre de bateria nossa era o Borboleta e da Deixa Cair era o Molina, o Ismael Molina. Isso. Não é verdade? E tinha o Açari, que era o Ave, Milton Ave, a turma do Ave. A mulata, ela acabou sendo uma escola que a sociedade votuporanguense assumiu tudo, porque o Ney Vivo entrou... Você vê a comissão de frente, era Nelson Camargo, a dona Anitta, o doutor Emílio Sanches com a Eliette, era o Dourado com a esposa, era assim, o Costinha, era o Duélio Jabur, tudo de terno branco, vestido, era a comissão de frente da mulata. Era branco e rosa. Branco e rosa. Inclusive a mulata... muita ajuda, eu recebi muita ajuda. Sozinho você não banca a escola, é muito grande. A mulata teve a última vez, ela saiu em 460 pessoas. Você bancar aquilo é difícil, não é fácil bancar aquilo. E tinha ajuda da prefeitura ou não? Não, ajuda, mas vamos dizer, simbólica. Você gastava 100, o cinquentenário de Votuporanga foi em 87. Eu vendi um carro para pagar um carnaval, um Monza zero para pagar um carnaval.
porque não tinha amparo legal para você pegar. A prefeitura tinha um X, mas tinha que dividir. Tinha nós, tinha o Açari, um pouquinho cada um. E eu tive que vender um carro para pagar a escola de samba. O Santa Fé? Agora, bom que se sabe que a mulata, eu li o livro para fazer o enredo, por exemplo, Planeta Lilás, é do Ziraldo. Eu li ele inteirinho para tirar os personagens. Vida Seca, da Cilânio Ramos, eu li também para tirar. Inclusive, eu contei com o Joãozinho em 30, lá na Campestre. Falei, Joãozinho, como é que você faz de rato, urubu? Ah, meu filho, tem que ter cabeça. Você conheceu o Joãozinho 30? Dava uma ciscadinha. Agora, ele criou um carnaval no Rio, Ratos e Urubus, não sei se você lembra esse tema. E arrebentou, foi campeão. Não, ele revolucionou. E eu perguntei para ele como eu fazia para criar um personagem do Vida Seca, que galinha que não bota, cachorro que não late, papagaio que não fala. Ele falou, cria o personagem. É difícil. É difícil. Outra, o tema da escola são 9 itens para você julgar. E também aprendi com eles, com o Toninho, lá no Rio de Janeiro. Mas eu fui para o Rio 6 vezes em carnaval. Eu fui no Império Serrano, fui na Mangueira, na Beija-Flor. O Império Serrano, para mim, me encantou. E outra coisa, o Santa Fé, além das escolas, porque teve uma época que Votuporanga teve um carnaval que teve 5 escolas de samba. Eu me lembro muito bem. Eu acho que era Mulata Dengosa, Deixa Cair, Acadêmicos do Lago. A faculdade tinha o Sambafo de Onça. Sambafo de Onça. E tinha mais uma. A Sambafo de Onça é caminho do Cido, né? Eles botaram, mas quem começou com ela, Sambafo de Onça, foi que também, parece que o Cido Massagista teve qualquer ligação. Teve, não sei. Sambafo de Onça teve outra escola que eu não lembro. Eram 5. Agora, tinha muitos blocos de carnaval. Tinham Ases do Pedal. Ases do Pedal, que era do Nelsinho o Gado. Tinha a do Marmarão, que era o mito, né? O Beethoven. Beethoven foi um mito. Beethoven foi a coisa. Agora, para você achar os personagens, por exemplo, eu pus um ano na mulata, num carro alegórico, assim como mulata Sargentela, que ele custou uma nota para mim, aquilo lá. Imagino. Ele veio fazer um show no Votuporanga Clube, e eu conversei com ele, você que sabe, manda tanto que eu te mando. Mandou 5 personagens, 4 mulatas e uma loira. E topless, sem nada. E é difícil. Para desfilar na rua. Na rua e desfilou, em cima de um carro. Não pode pôr no chão, porque vai ter invasão. Sim, né? Sim. E a hora de descer lá perto do cinema, andando no Cine Votuporanga, eu tinha mais segurança do que a turma da capoeira, da apoio. Senão você não sai com a mulher pelada. Não tem como você sair. Não tem. Tudo topless. Mas foi um sucesso. Inclusive, temos o juiz, não vou citar nome, falou que eu estava ficando louco com ele. Não é louco, mas é inovação. Pode, é inovação. Carnaval pode, né? Carnaval pode. Você vê, eu criei aquela escola de samba da Saudosa Maloca. Pô, foi um sucesso, né? Aquele menino lá de Cosmorão, o Jureba, foi o Danirão Barbosa. O Jureba foi o Danirão Barbosa. Fizemos Chapéu. Você lembra? Lembro. Fizemos Votuporanga através dos tempos, tinha igreja. Foi outro enredo, né? Votuporanga através dos tempos. O que é Votuporanga na indústria? Foi um tema da mulata também. E a família Costa, o Edmar, o Edson, o pessoal, eles faziam samba enredo, né? Fizeram vários samba enredos. O Marcinho Costa, que convida o Renatinho, que fazia o samba. O samba enredo. Agora, os instrumentos eu fabricava. Não sei se você sabe, você me namorava, eu fabricava tudo no meu salão. Eu comprava as pranchas de madeira, de enrolar, o Isaías fez as formas, a medida certa, tudo fabricado ali. Você vai comprar, você não tem como comprar, Zé, tudo. Não tem. Aumenta. Ô, Santa Fé, e quando que você acha que o carnaval começou a cair, começou a perder a força? Porque aí começaram a entrar os trios elétricos. Os trios elétricos. A hora quando começou o Punzão, Miguelitos, Van Gogh, eles começaram a infiltrar na mulata. Eles ficavam nos quarteirões infiltrando. E aí começou a dispersão, né? Aquelas pessoas que desfilavam com a gente já ficavam nos blocos ali perto dos carros da Legó, porque as carretas não podiam descer a rua Amazônia. Então, ali esquerda da Banespa ficou uma, lá no Manelzai outra, aqui embaixo outra, eles dividiram. Ali começou. Então, em vez do pessoal ir para o carnaval... Eles ficavam pulando ali. Então, você não achava elemento para montar a ala. Por exemplo, a ala do Baiana, o máximo que você conseguia era 20, 30. Chegou de ser em 40. No último, que estava o stage japonês do samba, desfilou em 20.
Só que as fantasias eram do Império. Você não via fantasia. Você via as fantasias do Império Serrano, desfilando em Votuporanga, pera lá, do Rio para Votuporanga, é verdade? É verdade. Mas aconteceu. E aí a coisa foi... Foi caindo. Aí chegou um tempo, falei, eu não vou bancar mais carnaval. Porque aí também, o Santa Fé, durante um bom tempo só tinha mulata, né? Não tem graça. Porque o bom é disputa. Não uma disputa agressiva, mas uma disputa de concorrência. Quantos anos ficou só a mulata? A mulata ficou, do começo até o fim, 26 anos. Mas só a mulata dengosa desfilando ficou uns 10 anos. Uns 10 anos desfilou sozinha. Sabe o que acontece? Às vezes, e aconteceu com a Deixa Cair, não aceita perder, mas não sou eu que dou nota. O jurado não sou eu que escolho, né? Porque quem escolhe o jurado é a comissão do carnaval, era o Jaime Gil, que era o presidente, e vários outros foram presidente. Eu não escolho o jurado. E também não aceito que a outra escolha, deixa eles escolherem. Agora veio aquela estilista de Fernandópolis, que as pessoas não sabem, o Dair de Faria. De Rio Preto. Então não são jurados daqui. Outra, não tem interferência, não converso com eles antes, para não ter rolo. Igual eu fiz no Votuporanga Clube. E desfilar as fantasias, eu saía fora. Eu era diretor social. Não vou mulato para desfilar influenciando. Vocês têm influência. Se queiram ou não, tem influência. Então eu não participava. Por exemplo, o Aderbal uma vez trouxe uma fantasia para Claudinha, e não tinha igual, não tem como ela concorrer. Me parece que na época ele pagou 100 mil dinheiro, não sei se era cruzeiro. Agora eu te pergunto, e qual é o enredo? E ela encaixa onde? Você tem que encaixar dentro do tema, não, escola de samba. Agora ela desfilou como um concurso, por sinal muito bonita, né? Mas é o concurso. Santa Fé, infelizmente o nosso tempo se esgotou, porque para falar de carnaval a gente fica 3 dias aqui falando de carnaval. Eu tenho o estandarte da mulata ainda, está guardado. Ah, é? Tem o estandarte da mulata. Santa Fé, muito obrigado por ter vindo e espero que você viva muito ainda para contar muitas histórias. Zé, eu agradeço a oportunidade que você nos dá de transmitir aos nossos votuporanguenses e região, porque a TV Universitária pega a região, por explicar, conversar, bater um papo tão gostoso, sem radicalismo de lado nenhum, pela nossa querida Votuporanga. Eu amo Votuporanga de coração e os personagens que nós comentamos também somos votuporanguenses. É através da sociedade aglomerando que nós conseguimos crescer cada vez mais, sempre respeitando os direitos de cada um. Porque ao não existir fé, esperança, amor e caridade, não tem salvação. Muito obrigado, Santa Fé. Bom, e agora nós encerramos o nosso baú de Votu e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.